Que bênção, glória a Deus. Vamos meditar na palavra, meus amados. Abre a Bíblia comigo lá em Atos, capítulo 1, por favor. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Este texto é justamente o texto da festa de ontem que eles escolheram. Eu fiz uma palavra e eu fiquei ali de reserva, né? Como as crianças iam cada um trazer uma reflexão, minha mãe falou assim: faz uma palavra e deixa. Se os meninos ficarem tímidos, você dá uma palavra para arrematar. Mas não precisou, que eles pregaram demais. Eu falei: não, se eu falar agora, eu só atrapalho. Então o arremate vai ficar para hoje. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 4 em diante. Glória a Deus. Atos, capítulo 1, verso 4. Diz assim: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Quando diziam isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Amém? Senhor, graças te damos por essa palavra, Pai. Fala poderosamente conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, é de se notar muito fácil, em várias passagens, que mesmo os discípulos caminhando com Jesus por muitos anos, quando chegou perto da morte de Jesus, perto do tempo de Jesus morrer, eles ainda não tinham entendido o porquê que Jesus tinha vindo, o real motivo da estadia de Jesus na terra. Os discípulos ainda não tinham pegado. Tanto é que quando Jesus mencionava para eles que ele precisaria morrer, aquilo na cabeça deles era um embaraço, porque para eles não fazia sentido. Eles estavam seguindo um líder, um Messias, um rei, e eles esperavam que esse rei implantasse um reino. Então você pensa, você está seguindo um rei, e esse rei diz que vai morrer, você pensa, então eu estou seguindo um fracassado. Eu estou seguindo alguém que não vai dar em nada, não vai chegar a lugar nenhum. O que é que eu estou fazendo aqui, poxa? É mais ou menos isso. Lucas retrata isso muito bem, quando ele escreve a seguinte palavra: tomando os 12 consigo, disse: subamos para Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem o que está escrito pelo profeta, que diz: pois há de ser entregue aos gentios, escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Aí Lucas traz no próximo versículo algo que nos faz entender o porquê que eles bugavam quando Jesus falava da sua morte. Lucas fala no versículo 34 assim: e eles nada disso entendiam. Mas por quê? Estas palavras lhes eram encobertas,
não percebendo o que ele dizia. E por que eles ainda não percebiam? Por que ainda estava encoberta? Porque eles ainda não tinham recebido até aqui o Espírito Santo. Porque eles só foram conseguir captar depois da descida do Espírito Santo. Então aqui a gente está nas vésperas da morte de Jesus. Jesus está dizendo, a gente vai descer para Jerusalém e lá vai se cumprir na minha vida o que Isaías profetizou. Eu vou morrer. Ou seja, faltava semanas, talvez um mês e pouco para ele morrer. E Lucas está dizendo, eles não entendiam nada do que ele falava. Tanto é que quando você lê lá em João, o 13 e o 14, tem um episódio que Jesus lava o pé dos discípulos e ele fala de novo da sua morte. Rapaz, os discípulos ficaram muito tristes. Jesus falou para eles assim, filhinhos, ainda por um pouco de tempo eu estou convosco. Vós me buscareis, como eu tenho dito, e não me acharão. Porque para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Aí eles ficaram tristes. Mestre, para onde é que o senhor vai? Por que a gente não pode ir agora? Aí um falaram, sabe que ele está dizendo que ele vai mudar? Sabe o que ele está dizendo? Eles ficaram naquilo ali. Aí vem o capítulo seguinte, que é o 14. O 14 é um consolo de Jesus para uns discípulos desolados, que não conseguiam cumprir. Jesus tinha dó. Porque como se Jesus dissesse assim, cara, vocês não entendem, não é porque vocês são ignorantes, vocês não entendem porque o Espírito Santo ainda não desceu. Ou seja, não adianta eu querer agora adiantar as coisas e fazer vocês entenderem o que só vão conseguir entender quando o Espírito Santo descer. Então Jesus tinha dó, porque a limitação deles era legítima. Não é porque eles eram ignorantes, burros, não. É como se ele dissesse, ainda não foi aberta uma porta espiritual para vocês entenderem o que eu preciso ser. Então Jesus tinha dó. Aí Jesus fala no capítulo 14 assim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim também. Porque na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim eu tinha dito que era diferente, mas tem. E se lá tem, eu vou lá, passar um tempo e volto. Olha a promessa de Jesus. Eu volto. Para que onde eu estiver, vocês possam estar também. Então o capítulo 14 é um capítulo de consolo, onde Jesus fala de ir e voltar. Aí aqui ele cita o Espírito Santo. No 14 ele fala assim, quando eu chegar lá, eu vou pedir para o Pai enviar para vocês um outro Consolador. E aí ele fala, ele vai fazer vocês entender todas as palavras que eu disse para vocês. É como se ele dissesse assim, eu peguei um pacote de informação, inseri em vocês, só que esse pacote de informação ainda está selado. Quando o Espírito Santo vier, ele vai abrir a caixa, tirar para fora tudo que eu falei durante todos esses anos, e tudo que vocês armazenaram sem entender, aos poucos começará a fazer sentido. Porque o Espírito Santo é assim, irmãos. A Bíblia, ela vem para a gente como se fosse, quem mexe com o computador, tipo uma pasta zipada. Ela vem assim como se fosse aquele arquivo zip, sabe? Ela vem assim fechadinha. Então você pega a palavra, você armazena a palavra e diz assim, eu sei o que está lá, mas ainda não fez sentido para mim. Aí chega o Espírito Santo e diz, não, é porque é assim mesmo, agora a outra parte é comigo. Ele abre a caixa e começa a tirar para fora dizendo, essa aqui que você não tinha entendido, significa aqui. Essa outra parte que você não tinha entendido, ela vai se encaixar aqui, ó. E quando você tiver com dificuldades, é essa outra parte que você vai usar. Quando você tiver com medo, é essa outra. Quando você precisar brigar com o demônio, é essa outra. E cada uma ele vai tirando e vai dizendo, é esta aqui que você vai usar nesse momento específico. Por isso que o Espírito Santo e a palavra, eles trabalham muito juntinhos. Um exemplo bom disso é que quando Jesus ressuscita, logo na primeira semana, ele caminha com 2 discípulos, a gente não sabe qual deles eram. Eles estavam voltando para casa, uma cidade chamada Emaús. E é interessante o diálogo deles, porque Jesus caminha com eles e cita para eles o Antigo Testamento. E os caras não estavam nem tchum. Por que vocês estão tristes? Você não está sabendo das coisas que acontecem aqui? Morreu o nosso líder, etc. Aí vem Jesus. Peraí, mas tudo isso aí que você está falando, não já estava escrito sobre ele? Aí Jesus começa. O profeta Isaías já não tinha falado? Que ele tinha que vir, que ele tinha que morrer, mas que o terceiro dia ele ia ressuscitar. E os caras, além de não conseguir compreender a escritura, não sabia que era Jesus que estava falando, de tão vedado que estava. Aí tem uma parte lá que é interessante, quando ele diz assim, nós estamos tristes porque a gente achou que era ele que iria remir Israel, só que agora já é o terceiro dia e nada aconteceu. O que eles deixam claro com essa palavra? A gente achou que ele ia remir Israel.
eles achavam que Jesus ia ser o líder político que eles tanto esperavam. Aí agora Jesus está morto, passa 1, passa 2, passa 3 dias, Jesus está morto e diz assim, não vai ter nada. Eu vou voltar para casa porque foi tudo uma ilusão. Aí Jesus chega falando, vocês não lembram que ele falou? Ele não falou, eu disse. Ele disse, vocês não lembram que as escrituras já tinham falado, que era misto que isso acontecesse, que ele precisava passar por tudo isso. E Jesus vai explicando, vai explicando, vai explicando. E por que eles não entendiam? Porque eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Aí a gente vai seguindo, a gente vê que Jesus passou na terra 40 dias, desde a ressurreição até o tempo que ele vai para o céu. Nesses 40 dias ele visita os discípulos. Nesses 40 dias ele fala com as mulheres. A Bíblia diz que ele foi visto por uma média de 500 pessoas nesse período de 40 dias. E nesse período de 40 dias as pessoas ainda não tinham recebido o Espírito Santo e também não tinham entendido. Por isso que a gente chega nessa parte que a gente leu hoje. Jesus está falando para eles que era para eles descer para Jerusalém, ficar aguardando até que do alto eles fossem revestidos de poder. No versículo de baixo, 4 ou 5, eles perguntam assim, é nesse tempo que o Senhor vai remir Israel? De novo. Os caras estavam dizendo assim, Senhor, é agora que o Senhor rebelia, é agora que o Senhor monta um exército. Tipo, não era antes da morte, mas agora que o Senhor ressuscitou e está aí todo bonitão, é agora, vai ser hoje? Aí Jesus fala uma frase para eles assim, calma gente, não vos compete conhecer os tempos e as estações que meu Pai estabeleceu. Jesus está dizendo para eles assim, gente, não fica pensando nisso. O que Jesus queria que eles entendessem, irmão, desde o início, e que para eles era tão difícil compreender, eram aquelas velhas palavras. Jesus estava sempre dizendo, o meu reino não é desse mundo, o meu reino não é daqui, o meu reino é eterno, o meu reino é espiritual. O meu reino não é carne, o meu reino não é comida, o meu reino não é roupa, o meu reino não é daqui. Que Jesus está querendo dizer, meu reino não é político. Você imagina, irmão, se Jesus tivesse feito um reino político naquela época, ele poderia ter feito o reino mais lindão do mundo, o mais forte, o mais poderosão do mundo, ter derrotado Roma, colocado um império. E eu te pergunto, cadê os impérios? Roma foi derrotada, e quem derrotou Roma? Entende? Que às vezes a gente, só abrindo um parênteses, às vezes a gente acha que Deus tem que trabalhar na nossa vida em algo presente, em algo do agora. Só que Deus olha e diz assim, cara, se você perceber, se eu fizer algo físico agora, por melhor que seja, vai durar só agora. Mas se eu fizer algo espiritual, não é limitado ao tempo, vai ficar. Jesus não estava pensando em implantar um reino físico, melhor que fosse, para durar 50 anos ou 100 anos, como foram os reinos de Grécia, de Roma, de Babilônia e etc. Jesus estava dizendo, eu vou implantar um reino, cara, que nunca mais vai ter fim. Você vê que esse reino já existe há 2000 anos, irmão, e esse reino só cresce, e ele cresce silenciosamente. Hoje teve eleição. Vai ter eleição em 2026 para presidente, em novembro tem eleição para presidente nos Estados Unidos. Ou seja, os reinos da terra vão e vêm, vão e vêm. O reino de Cristo ele vai paralelamente, independente, pode ganhar Boulos, pode ganhar Nunes, pode ganhar Lula, pode ganhar Bolsonaro, não importa. Não importa quem é o reino político, o reino do Senhor vai paralelamente crescendo, independentemente dele. É igual Moisés, que foi levado para dentro do palácio, e a Bíblia diz que ele crescia diante dos olhos do rei, e o rei nem sabia. A igreja cresce diante do rei da terra, e eles nem percebem que a igreja está crescendo, e eles estão alimentando a igreja, e a igreja crescendo debaixo do nariz deles. Aí Jesus então está tendo esse diálogo aqui com eles, e aí a Bíblia diz que Jesus começa a subir. Eu queria estar lá para ver isso aqui, irmão, porque Jesus começa a sair do chão. E os caras começam tipo, não estou entendendo. E Jesus vai subindo. E está aqui, está conversando. E Jesus está dizendo, ó, vai para Jerusalém, me aguarda, tal. O Espírito Santo vai descer. E eles estão olhando e Jesus está indo. E alguém segura ele, ele está indo, ele está indo, ele está indo. Daí a pouco vem uma nuvem, cobre Jesus, passa por baixo dele, tampa ele, ninguém vê mais. Aí chama atenção isso aqui. Eles ficam lá assim. Você imagina, na primeira vez, eles disseram que estava desolado, porque eles seguiram Jesus esperando um reino, e Jesus morreu. Onde é que estava a esperança dos caras? No túmulo. Minha esperança inteira
está dentro da terra, num túmulo, está morto. Aí Jesus ressuscita, acende a esperança de novo, dizendo, ele não fez naquela época porque ele ia ressuscitar primeiro para vir todo poderoso, agora vai. Aí ele sobe. Aonde é que está a minha esperança agora? Está lá em cima. Aí fica todo mundo olhando. Tipo, tem nada aqui que me agrada. Minha esperança subiu. Está todo mundo lá, esperando Jesus. É o tema. Aí aparecem 2 anjos. Gente, por que vocês estão olhando para cima? Alguém ia dizer, porque Jesus subiu. Ele estava aqui, cara. Ele subiu. Aí ele fala, não fiquem olhando para lá. Porque da mesma forma com que Jesus foi recebido no céu, assim ele vai voltar. Nessa versão diz, da mesma forma como ele foi recebido em cima, assim ele descerá do céu, assim o haveis de vir voltando. Por isso que a Bíblia diz que quando Jesus for voltar, ele vai voltar sobre as nuvens. Eu não sei, irmão, talvez eu esteja sendo muito pragmático nisso, mas eu acho que tem uma nuvenzinha lá, especial, esperando só para trazer Jesus de novo. A nuvem que de repente subiu com Jesus, de repente ela esteja aguardada, esperando um momento específico, um momento de fazer o retorno, o caminho de volta. Porque a Bíblia diz que ele vai vir sobre as nuvens, ou seja, uma nuvem o oculta, agora ele vem sobre as nuvens, e quando ele chegar na altura das nuvens, a nuvem se retira e todo o olho vê, ou seja, é um caminho reverso, é uma coisa linda demais. E sem dúvida, só para a gente abrir um paralelo aqui, eu já vou continuar dentro da marcha aqui da nossa mensagem, mas sem dúvida, esta promessa da vinda de Jesus, ela é a maior promessa de todos os tempos para a igreja. Você pode pensar em qualquer promessa, irmão, nenhuma vai ser maior do que, vou voltar para levar vocês para o céu para morar comigo. Não tem uma promessa maior. E por isso que Jesus tem usado tantos congressos, tantos louvores, tanta gente nesses tempos para falar do arrebatamento, porque a gente tem certeza de que está se aproximando. E para a igreja não ficar desatenta, Jesus está sempre usando, a gente tem percebido, eu tenho pregado muito, e os temas, 99% dos temas onde eu tenho ido pregar é volta de Jesus, volta ao primeiro amor, amar a Deus acima de todas as coisas, desapegar. Os temas têm sido tudo esse, eles mudam o versículo, mas não conseguem mudar o assunto. Por quê? Porque o Espírito Santo é o mesmo. E o Espírito Santo está lá falando para a igreja. Porque Pedro já havia feito esse alerta de que nos últimos tempos eles iriam tentar desacreditar essa verdade. Porque você pensa comigo, olha aqui para mim. Está dentro do túmulo, minha esperança está lá. Subiu, minha esperança está lá. Se alguém chega e diz assim, não existe, ele não volta, isso não tem nada a ver, desconstrói-se todo um castelo, poxa. A partir do momento que alguém chega e consegue me fazer acreditar que Jesus nunca mais volta para cá, para que eu vou seguir a palavra? Para que eu vou obedecer? Para que eu vou lutar para ser santo? Porque tudo vai resumir numa coisa só, eu quero ser salvo. Não tem salvação, o resto desmorona. Se não tem salvação, não tem céu, não tem inferno, não tem pecado, não tem anjo, não tem demônio, não tem Espírito Santo, não tem Bíblia, não tem pregação, não tem culto. O que eu estou fazendo aqui? Você consegue entender que essa narrativa do inimigo em tentar desconstruir a volta de Jesus é para fazer com que a gente aceite de mão beijada a terra, a gente aceite de mão beijada o pecado. Para que eu vou lutar se não tem para onde ir? E Pedro já tinha falado isso. Olha, Pedro escreve assim, ó: sabendo primeiro isso, que nos últimos dias escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo assim: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem igual como era no princípio. Veja que naquele tempo Pedro já estava dizendo assim, vão surgir muita gente dizendo assim, gente, tudo que tem hoje tinha antes, nada mudou, Jesus não vai voltar. Aí 2000 anos depois a gente escuta as pessoas dizendo assim, não, desde que minha avó era da igreja, ela dizia que Jesus vai voltar e não volta. Desde que minha mãe falava, não volta. Eu já estou ficando velho e não volta. A narrativa é a mesma há 2000 anos, de geração em geração. Alguém sempre dizendo, sempre falaram isso, morreu e não aconteceu. Sempre falaram isso, passou e não aconteceu. Está acontecendo no nosso tempo, falam isso de novo hoje.
Só que Pedro já tinha dito, nos últimos tempos, muita gente tentará desacreditar a volta de Jesus. E por que muitas vezes parece, vamos ser sinceros aqui, que Deus está demorando? Não, porque eu acho que Deus está demorando demais, já era para ter acontecido e etc, etc. Pedro também fala um alerta lindo, quando Pedro fala assim, ó, Deus não retarda a sua promessa, mas espera que todos cheguem ao arrependimento. Ele ainda está falando sobre a volta de Jesus, no mesmo texto, 2 Pedro 3. Ele está dizendo o seguinte, não confunda a longanimidade de Deus e a misericórdia de Deus com o fato de Jesus não voltar. Ele está dizendo, não é porque Deus é longânimo que ele esqueceu de voltar. A longanimidade e a paciência de Deus demonstra que ele é tão bom que ele está dando mais chance. É isso que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo, Deus não retarda a sua promessa, mas ele ama tanto que ele fica esperando que todos se arrependam. Deus está tardando? Não, Deus está com dó de deixar a gente para trás. Aí alguém vai dizer assim, pastor, se ele ficar com dó, ele não volta nunca, porque sempre vai ter alguém precisando. Eu concordo. Vai chegar um momento, irmão, que vai ser impossível aguardar. Porque tem outras coisas para acontecer. O anticristo vai vir. As manifestações que estão lá da besta, etc., vai acontecer. Então vai chegar um momento em que vai haver um choque do que tem que acontecer com a igreja e do que tem que acontecer com o mundo. Então vai ser inevitável não acontecer o que tem que acontecer com a igreja. Porque o mundo vai entrar em colapso, como já está predito. Só que eu penso que Deus é tão misericordioso que Ele vai deixar para tirar a gente daqui no último minuto. Como se Ele dissesse assim, minha consciência está tranquila, eu esperei até o último momento que deu. Deus é um maquinista tocando aquele negócio do trem, olhando, tem que sair 6 horas, e ele está, alguém está dizendo, mas já é 6 horas, ele diz, não, falta 10 segundos, mas já é 6 horas, não, falta 5 segundos para 6 horas, mas já é 6 horas, não, falta 1 segundo para 6 horas, quando bater o relógio em cima, ele vai dizer, agora eu vou, porque não dá mais para esperar, mas Deus vai aguardar até o último milésimo de segundo possível, para que ninguém possa dizer que Deus não foi misericordioso. Aleluia. Ele é um maquinista que espera até o último segundo para fazer a partida do trem. Oh, glória a Deus. E enquanto ele está lá em cima, fica uma pergunta: e o que eu fico fazendo aqui embaixo? Porque para eles lá, a ideia era, vou ficar aqui esperando ele voltar. Os anjos chegaram e disseram, não fica olhando para cima. Se eu não vou olhar para cima, eu vou olhar para onde? O que eu vou fazer? Aí é que tem uma questão. Na hora que o Espírito Santo desceu, o Espírito Santo deu a eles capacidade de cumprir uma missão. O que os discípulos não estavam entendendo é que não bastava Jesus simplesmente subir e voltar. Pega comigo aqui, vê se dá para você fazer essa transição comigo da mensagem. Se Jesus simplesmente sobe, suponhamos que ele volte daí 1 mês, não adiantou nada ele ter subido. Porque quando ele voltasse, ele ia encontrar aqui as mesmas pessoas que ele tinha deixado. Olhe lá, se ele demora 1 ano e volta, encontra menos pessoas, porque já tinha perdido a fé e já tinha desviado. A questão de quando Jesus volta é o seguinte: este tempo que eu vou ficar lá em cima, na verdade quem está aguardando sou eu, para que vocês aumentem, cresçam, multipliquem. A minha ida lá para cima é um propósito de quando eu voltar eu não pegar os mesmos, porque se fosse para pegar os mesmos eu nem subia. A minha ida lá para cima é para aguardar o tempo de a igreja fazer a missão dela, para quando eu voltar eu pegar milhões. Irmão, só quem conhece de Bíblia faz essas conexões doidas que eu faço. Vem comigo. Quando ele chegou lá no Éden, ele disse para Adão e Eva, encha a terra, crescei e multiplicai, porque Deus queria fazer alguma coisa aqui. Aí cresceu e multiplicou, mas com pecado. Ok. Jesus veio, Romanos 5 diz que por um homem o pecado entrou, por um homem o pecado saiu. Então ele começou uma nova geração.
Ok. Só que a Bíblia diz que lá na frente, depois que acontecer todos os episódios que está relatado no Apocalipse, ele fará novos céus e nova terra, e a igreja reinará com ele. Se lá atrás ele queria que crescesse e multiplicasse para encher a terra, para fazer alguma coisa que a princípio deu errado por conta do homem, agora regenerado ele quer começar de novo. Então o que ele vai dizer para a gente? Crescer e multiplicar. Eu quero a terra cheia de novos Adões, de novas Evas, lavada e remida pelo meu sangue. Eu quero a terra cheia, glória a Deus. Então se Jesus vai e a igreja fica olhando para cima, como os anjos falaram, não fica olhando porque não vai voltar agora, vocês têm algo para fazer. O que? Encher a terra, crescer e multiplicar. Ele só vai voltar quando vocês estiverem com tanta gente capaz dele poder levar embora. O que os anjos estavam dizendo para eles? Não é para vocês ficarem olhando para cima, vão trabalhar, vocês têm algo para fazer. Olha aqui para mim, guarda essa frase. É como se os anjos dissessem assim: ele só volta quando a sua missão estiver cumprida. Quem determina, pega essa mensagem, irmãos, quem determina o tempo de Jesus voltar é a igreja. Porque se a igreja não faz a missão, Jesus nunca mais volta. Porque ele não ia voltar para não pegar ninguém. Ele só vai voltar para pegar alguém. Quem determina a volta de Jesus? A igreja. Não fiquem olhando para cima, vão fazer a obra. O que ele tinha dito minutos antes de subir? Vão para Jerusalém e aguardem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Por que ele estava prometendo o Espírito Santo? Porque ele estava dizendo, vocês vão precisar. Para quê? Para fazer a missão. Que missão? A missão que ele já tinha dado pelo menos uns 2 anos antes. Quando ele chama os discípulos e diz assim: e enviou estes 12, Mateus 10, e lhes ordenou dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, não entrais em cidade samaritana, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai demônio, de graça recebeste, de graça dai. Eu peguei só um pedacinho, mas o capítulo 10 inteiro é esse. O que ele estava dizendo para os discípulos? Vão e façam discípulos, encha a terra. Senhor, mas agora eu não consigo. Eu sei, eu estou plantando. Lembra que eu falei para você? A palavra é uma caixinha e depois o Espírito Santo vai revelar o seu conteúdo. Quando ele diz assim: estou subindo, vai para Jerusalém e aguarda, ele diz assim: vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, quanto Samaria e até os confins da terra. O que ele está dizendo? Lembra daquela palavra que eu tinha dito que vocês seriam meus discípulos e vocês iam fazer toda a obra que eu disse para vocês fazer? Lembro, está chegando a hora. Quando o Espírito Santo descer, ele vai dar para vocês capacitação para vocês fazerem. Vão ficar olhando Jesus descer. Os anjos dizem: não fica olhando para cima não, vocês têm uma missão. Vai esperar o Espírito Santo, porque depois que o Espírito Santo chegar, vocês vão entender o que está acontecendo aqui. Oh glória. Uma pergunta que fica é o seguinte: será que existe uma data fixa para Jesus voltar? Exemplo, no calendário de Deus está escrito: a volta de Cristo se dará no dia 26 de outubro de 2027. Está escrito. Será que existe? Faço umas perguntas meio doidas, né? Pastor, Jesus disse para os discípulos: aquele dia e hora ninguém sabe, senão o Pai que está no céu. Falou ou não falou? Mas será que esse dia e hora que o Pai sabe é algo que está escrito, planejado? Deixa essa perguntinha aí. Não, depois eu falo. Abre para mim lá 2 Pedro capítulo 3, verso 12. Segunda Pedro capítulo 3, verso 12. Olha lá na tela, para você poder entender isso aqui comigo. Paulo vai dizer assim, ó. Volta no 11, para fazer sentido. Uma vez que tudo será assim desfeito. Ele está falando dos céus e a terra que vai ser consumido pelo fogo no final. Vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. 12. Esperando, diga comigo, esperar. E apressando, diga comigo, apressar. A vinda do dia de Deus. Olha para mim. Se existe uma data escrita
que ele vai voltar no dia 26 de outubro de 2027. Vou mudar a data, senão o pessoal vai falar que eu estou dizendo já, né? Não. O pastor está dizendo que tem uma data certa. Esse é exemplo, viu, irmão? É exemplo. Se existe uma data escrita, como que Paulo diz que a gente pode apressar a sua vinda? Paulo está dizendo, a gente vai esperar. Quando eles estavam olhando para cima, eles estavam esperando, sim ou não? A gente espera, mas Paulo diz, não só esperar, apressar a sua vinda. Se dá para apressar, dá para adiar. Então não tem data fixa. E como que o Pai sabe o dia e a hora? Eu te explico agora. O Pai é onipotente, onisciente e onipresente. Quando Jesus fala que o Pai sabe o dia e a hora, não é porque existe uma data fixa. É porque o Pai, na sua onisciência, sabe quando vai acontecer. Ele sabe como e quando. Porque Ele é onisciente. Ele sabe do futuro. Ele sabe, Ele é pego de surpresa? Não, Ele sabe. Mas quer dizer que já está determinado? Não. Porque o que marca a volta de Jesus não é um dia específico, é uma cadeia de eventos. Diga isso aqui comigo, se você não esquecer. Diz assim, o que marca a volta de Jesus não é um dia, é uma cadeia de eventos. Coloca para mim Mateus 24. Dá um glória aí para parecer que está bom a mensagem. 24:5. Isso, dá uns glórias que aí fica parecendo que a mensagem está gostosa. 24:5. Olha lá, vamos ler junto. Você vai perceber que aqui tem uma série de eventos. Ó, Jesus falando do fim. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras, de rumores de guerra. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Olha agora. Mas ainda não é o... Ou seja, ele está dizendo, vocês vão ver acontecendo, vou voltar. Vocês vão ver acontecendo isso aí, mas ainda não chegou o final. Não é uma data, é evento. Próximo. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o fim, o princípio das dores, o começo do fim, não é o fim. Ele falou em data? Não, ele falou em eventos. Continuo. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles o matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor, a maldade ou a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim será salvo. E esse reino será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Agora você lê o final. Não é uma data, é uma cadeia de eventos. E qual foi o último evento antes do fim? Este evangelho do reino será pregado em todas as nações. Então vai vir um fim. Pastor, não estou pegando não, vai pegar agora. Volta lá. Jesus sobe para o céu. Está todo mundo olhando para cima, esperando. Os anjos aparecem e dizem, não fica olhando. Do mesmo jeito que ele subiu, ele vai voltar. Vai fazer o que ele mandou. O quê? O ID. Qual o ID? Pregar o evangelho em todas as nações. Ele só volta quando o evangelho for pregado em todas as nações. Por isso que ele diz, vão para Jerusalém e aguarda até que do alto sejam revestidos de poder para ser testemunha. O que ele está dizendo? Vocês vão precisar testemunhar. Vocês vão precisar pregar em todos os lugares, porque eu só volto depois que todo mundo ouvir a pregação do evangelho. Quando Paulo diz assim, esperando e apressando a vinda do Senhor, como que eu apresso a vinda de Jesus? Agora você entendeu. Pregando. Eu não só espero, esperar é ficar de braço cruzado dizendo, se Jesus falou que vai voltar, ele vai voltar, eu vou sentar e vou esperar. Sabe quando ele vai voltar? Nunca.
Porque Ele não quer me encontrar sozinho, Ele quer que todas as nações sejam salvas. Como que eu faço então? Eu espero quando eu me santifico, eu espero quando eu me guardo, eu espero quando eu vigio, cuidando de mim é esperar. Agora, apressar a sua vinda é dizer: eu vou salvar o maior número de pessoas possíveis. Eu vou salvar o maior número de gente possível. Está fazendo sentido? Tanto é que o próprio Jesus, quando ele está no mesmo capítulo, a gente está no versículo 14. Se o Wesley avançar para os versículos 37, no mesmo capítulo, você veja que eu não estou fora de contexto, eu estou no mesmo. Olha o que ele vai dizer, versículos mais para frente. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores, nas vésperas, está pegando? Ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia, lê essa parte, até... E não... Até que veio o dilúvio, assim também será a vinda do Filho do Homem. Olha aqui para mim. Existia uma data certa, diz assim, no dia 10 de janeiro, de sei lá quanto eu mando o dilúvio. Pega. Quando Deus manda Noé fazer a arca, ele já tinha filhos. Mas a Bíblia vai dizer que Noé só teve filho com 500 anos. E quando cai o dilúvio, a Bíblia diz que Noé tinha 600. Então, uma média entre os filhos e o dilúvio, quase 100. Então tinha uma data certa. É como se Deus dissesse assim, não tem uma data certa. Que dia que vai chover? No dia que Noé terminar a arca. Esperando e apressando. Eu espero quando eu construo a arca. Eu apresso quando eu prego. Noé fazia duas coisas. Noé dizia assim: arrependam-se porque vai chover, e voltava para bater prego. É como se ele dissesse: eu faço o meu e ainda prego para os de fora. Se os de fora não quiserem ouvir, aí já é problema deles. O meu eu continuo fazendo. Isso é que a gente faz. A gente prega. Se não quiserem ouvir, não tem problema. Ao mesmo tempo em que a gente prega, a gente bate prego construindo a nossa arca. Vai chegar um dia que a gente vai entrar dentro da arca e Deus vai olhar e vai dizer: a igreja está pronta. Senhor, mas ainda tem um monte de gente do lado de fora. Sim, nos dias de Noé também. Mas quando Noé entrou e ele disse: Senhor, eu e a minha família estamos dentro, Deus disse: deixa que eu feche a porta. Vai começar a chover agora. Oh glória! Esperando e apressando a vinda do Senhor. Como que eu faço isso? Eu faço a minha arca, eu coloco a minha família dentro da arca e eu prego para quem está do lado de fora. Quando o evangelho do reino for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Tem gente que diz assim: pastor, o fim está chegando, o sol ficou vermelho. Pastor, o fim está chegando, tem guerra, terceira guerra mundial está chegando. Pastor, o fim está chegando, tem terremoto, tem tsunami, irmão. Todos esses eventos estão lá atrás. O último evento é este: quando o evangelho for pregado em todo o mundo, virá o fim. Esquece terremoto, esquece tempestade, tudo isso aí já aconteceu. Acontece que talvez em algum lugar desse mundo ainda tenha um punhado de gente que ainda não ouviu. Você sabe? Eu não sei, mas tem. O problema é, a gente não vai saber no dia que esses caras ouvirem falar de Jesus. Eles podem estar sendo evangelizados agora. Pode ter um missionário pregando lá e não sabe que está pregando para o último punhado de gente na terra que nunca tinha ouvido falar o nome de Jesus.
Você já viu quando você vai fazer um download assim e vai ficando carregando 70%, 80%, 90%, 95%? Irmão, é como se o reino do céu já estivesse com 99% e Deus estivesse olhando e dizendo para alguns missionários: falta só esse pouquinho de índio aqui, falta só essa ilha, falta só esse pouquinho de gente aqui. O download está em 99%. E aí é como se ele dissesse: na hora que bater 100, alguém vai dar o brado e dizer assim: está completo o número de pessoas evangelizadas na face da terra. Está completo o número de pessoas que ouviram o nome de Jesus na face da terra. Oh glória! Por que a gente diz que os anjos já estão a postos? Por que a gente diz que o céu já está em prontidão? Porque o download já está em 99%. Os anjos já estão aqui dizendo: é agora, não falta só mais um pouquinho. É agora, não falta só mais um pouquinho. Mas eles sabem, irmão, que está por muito pouco. Falta só mais um pouquinho. Glória a Deus. Eu acho lindo demais Paulo. Porque Paulo, ele diz assim, ó, lá em Coríntios 15: eu sou o menor dos apóstolos, e nem sou digno de ser chamado de apóstolo, porque anteriormente eu persegui a igreja. Mas pela graça de Deus hoje eu sou o que sou. E a sua graça comigo não foi em vão, porque eu trabalhei mais do que todos eles juntos. Sabe o que Paulo estava dizendo? Na humildade aqui, eu nem sou digno de ser chamado apóstolo junto com os outros, mas se juntar todos eles não dava eu. Sabe por quê? Porque enquanto os discípulos pregaram, cada um pregava o seu grupinho, mas nunca saiu de dentro do grupo de judeu. Se você vê as 3 viagens missionárias de Paulo, Paulo foi um cara que praticamente evangelizou o mundo da época dele. Porque se você olhar o mapa mundi, você vai ver as viagens de Paulo, você fala: Paulo não saiu da Ásia, do norte da África e do Oriente Médio. Sim, eu concordo. Só que naquele tempo essa parte da terra não estava povoada. Na verdade, as viagens de Paulo foi praticamente para os confins da terra. Paulo pregou para o que tinha de gente na época. Paulo foi um cara que mais evangelizou o mundo. Era como se Paulo dissesse assim: se tem alguém aqui que espera a volta de Jesus, sou eu. Mas se tem alguém aqui que vai apressar a volta dele, sou eu. Porque eu fui em todas as nações que vocês imaginar aqui. Olha depois o mapa na sua Bíblia das viagens missionárias de Paulo. Paulo estava dizendo assim: se só falta isso para ele voltar, se depender de mim, ele volta amanhã, porque eu me deixarei gastar. Oh glória a Deus! Eu sei que não temos Paulos aqui. Eu sei que seria uma utopia. E eu nem gosto disso, porque eu acho muita hipocrisia. Quando chega alguém e fala assim: tem missionários aqui, tem alguém que quer ser missionário. Eu sei que está um tempo difícil até de você conseguir missionários. E muitas vezes parece uma utopia falar de sair daqui para evangelizar em outro país. É quase raro. Mas posso falar a verdade para você? Com a nossa realidade Brasil, se um evangelizar um, já é muita coisa, porque temos muita gente. É um para um praticamente. É como se eu dissesse: se na minha vida inteira eu ganhar uma pessoa e ela ficar firme, já dobrou. É muito. Antes da gente pensar em ser missionário e ganhar 100 almas, pensa em ser como Jesus. Se em 40 anos de vida eu ganhar 12. Eu tenho 16 anos como pastor, eu já ganhei muito mais do que 12. Você pode ganhar 2, você pode ganhar 3. Significa dar um ano inteiro para uma pessoa só. Dar um ano inteiro para uma família só. Fica um ano em cima de uma pessoa, pastor. Sim, um ano em cima de uma pessoa. Mas não é perder tempo, eu poderia estar falando com o outro. Não é, não. Se você gasta um ano para um e esse um fica firme, em 40 anos você ganhou 40. É uma conta simples. Não é só dizer Jesus te ama. É adotar alguém como filho e dizer: eu vou na sua casa, eu vou abrir a Bíblia com você, eu vou orar com você, eu vou te buscar para vir para a igreja, eu vou dar na tua boquinha, eu vou orar na tua cabeça, eu vou ser teu pai até você andar com a própria perna. Oh glória a Deus! Quando a gente fala: ai, eu quero que Jesus volta, quando a gente canta Maranata, ao invés da gente ficar cantando isso, simplesmente olhando para cima e dizendo: volta, 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 os anjos chegaram e disseram: varões galileus, não fica olhando para cima, vai apressar a volta de Jesus, vai pregar o evangelho, enquanto mais gente ouvir a mensagem, mais rápido ele volta.
Eu fecho contando a parábola dos talentos. Quem gosta de Bíblia já juntou as coisas, porque Jesus disse isso. Ele contou uma parábola dizendo assim: um certo homem chegou para uma pessoa e deu para ele 5 talentos. Chegou para outra e deu 2. E para outro que tinha pouca capacidade deu um só. E olha como ele disse: de acordo com a capacidade de cada um repartiu, e depois partiu para uma terra distante. Isso aqui é uma parábola, claro que Jesus está falando dele. Repartiu talentos e partiu para uma terra distante. Nesse tempo, o que tinha 5 talentos foi trabalhar e granjeou. O que tinha 2 trabalhou, o que tinha 1 enterrou. Aí vem, muito tempo depois o Senhor volta e pede contas. Chama o que tem 5 talentos e diz: e aí, o que você fez com 5? Ele diz: não, eu trabalhei, eu granjeei, era 5, agora eu fiz mais 5. Lembra que eu falei para você? Pode ser 1 para 1, pode ser 1 para 2. Ele tinha 5, ele fez mais 5. Isso é 1 para 1. É 1 para 1. Eu tinha 5, eu fiz mais 5. Ele diz: servo bom e fiel, você granjeou, entra no gozo do teu Senhor. Está falando do céu, nivelado com talentos. E o que tem 2? De novo, irmão, 1 para 1. Eu tinha 2, agora são 4. Eu ganhei mais 2. Muito bom, servo fiel, entra no gozo do seu Senhor. Aí ele chega no que tinha 1. Eu sabia que o Senhor era muito rígido. Se eu perdesse, o Senhor ia me mandar me açoitar. Eu enterrei. Ou seja, eu guardei só para mim. É aquela pessoa que não fala de Jesus para ninguém. É aquela pessoa que diz assim: só de eu me cuidar já está bom. Não, no mínimo 1 por 1. Não, pastor, mas só de eu não perder minha salvação já não está bom. Não, no mínimo 1 para 1. É como se ele dissesse: é proibido entrar aqui sem trazer mais 1. Sozinho não entra. Mas se eu me salvar não é o bastante não, porque não foi você que se salvou, foi Deus. Então no mínimo você tem que ganhar 1 para 1. Eu enterrei. Ele disse assim: você devia pelo menos ter dado para os banqueiros, para eu receber com juro. Servo mau e fiel. Aí ele diz assim: pega o dele e dá para o outro, porque aquele que tem muito, mais será dado. O que tem pouco, até o pouquinho que tem lhe será tirado. Oh glória! Apressando a vinda do Senhor. Você nunca mais vai esquecer essa mensagem. Quando você olhar para cima para cantar Maranata, você vai olhar e dizer: Maranata. Eu vou pregar para alguém. Jesus volta logo. Gente, eu tenho que mandar aquela mensagem. É isso. Apressando a vinda do Senhor. Varões galileus, por que estão olhando para cima? Do mesmo jeito que vocês o viram subir, ele vai voltar. E quando ele voltar, ele não quer encontrar só esse grupinho, ele quer encontrar muita gente. Os discípulos acho que entenderam isso. Pedro estava lá, não estava? Na primeira mensagem de Pedro, depois do Espírito Santo, ele ganha 3.000. Na segunda mensagem de Pedro, ele ganha 5.000. Oh glória! Paulo foi um dos caras que mais ganharam almas. João foi um dos caras que mais ganharam almas. Tiago, Judas, Bartolomeu, Filipe, André e tantos outros. Eu tenho certeza que quando Jesus voltar, eles vão ver Jesus voltando sobre as nuvens, mas atrás deles vai ter uma multidão de gente, que eles vão poder olhar e dizer o seguinte: Senhor, do tempo que o Senhor demorou, olha o tanto de gente que eu guardei aqui para o Senhor. Olha o tanto de gente que eu ganhei. Oh glória! Oh glória! O modelo de Deus é tão lindo e dá tão certo, que esses grupos da internet que faz pirâmide, eles usam o modelo de Deus até hoje. É aquele modelo de ganha um, que ganha mais um, que ganha mais um, para fazer as pirâmides da internet. E as pirâmides caem, porque é uma forma criminosa de ganhar dinheiro. Sabe por quê? Porque é tudo imitação. Tudo que o diabo vê, ele quer imitar. O único lugar que ela deu certo até hoje é aqui. Eu penso que
Eu penso que lá no reino do céu, imagina comigo, no reino de Deus deve ter uma espécie de uma árvore genealógica. Fulano ganhou Beltrano, Beltrano evangelizou Beltrano, que ganhou fulano, fulano e fulano e fulano, fulano e fulano, fulano evangelizou Ciclano, 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 Ciclano. Beltrano entrou e evangelizou Beltrano, 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 Beltrano. Está tudo na conta do primeiro, e Deus vai fazer uma árvore genealógica. Oh glória! Tem gente que nem sabe quantas almas ganhou. Pensa Deus naquele dia dizendo assim: você quer conhecer seus filhos? Vem aqui, todo mundo que está na linhagem do Cláudio. Fica de pé, todo mundo que está na linhagem do fulano, do Beltrano, e você vai olhar e vai dizer: Senhor, eu não ganhei todos esses. Você não, mas a pessoa que evangelizou ganhou. Você não, mas o outro ganhou. Está na tua conta. Se você não tivesse falado de Jesus naquele dia, o outro não teria ouvido. Oh, apressando a vinda do Senhor. Fica de pé. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar, até que o Senhor venha. Eu vou clamar. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus. Ore comigo agora. Se você entendeu a palavra, eu quero que você ore, mas não fica só esperando eu orar ou gastando tempo, não. Ora com entendimento. Ora dizendo: Senhor, me faz útil. Senhor, tira essa preguiça de mim. Tira esse egoísmo de achar que eu tenho que salvar só eu. Senhor, põe alguém na minha vida para eu ganhar. Me põe no caminho de alguém que eu possa ser pai espiritual. Ora em cima disso. Amém? Pede para Deus colocar no teu coração o desejo de ganhar alguém. Tira da sua ilusão. Às vezes a gente não faz porque a gente acha que está fazendo pouco. Então tira da sua mente a ilusão de que pregador é só quem prega para a multidão, de que missionário é só quem vai para a África. Desconstrói isso, irmão. Missionário é quem prega aqui mesmo. Missionário é quem manda uma mensagem no WhatsApp. Missionário é quem faz uma visita. Missionário é quem ora com alguém na hora difícil. Missionário é quem fala no pé do ouvido nas oportunidades que tem. Missionário é muito simples, é um para um. Então pede para Deus te fazer útil. Sai da sua zona de conforto e diz: eu vou apressar a vinda do Senhor. Eu sei que eu sozinho não faço, mas se todo mundo fizer a sua parte, Ele volta. Vamos clamar e vamos pedir para que o Senhor nos dê almas. Ore com fervor comigo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós oramos agora pedindo ao Senhor: nos torna útil, nos torna servos úteis, nos torna filhos, meu Pai amado, que dão orgulho ao Senhor. Esse irmão, essa irmã, que talvez esteja muito acomodado, que talvez esteja muito egocêntrico, pensando male em si mesmo. Jesus, dai-nos graça para ganhar alguém, dai-nos graça para evangelizar alguém, dai-nos força para se preocupar com alguém. Põe no nosso coração desejo por almas. Põe no nosso coração desejo, Senhor, por pregar o Evangelho. Senhor, põe no nosso coração misericórdia pelo pecador. Põe no nosso coração misericórdia pelos caídos, pelos aflitos, pelos desviados. Põe no nosso coração, Senhor, uma chama intensa queimando todo dia. Meu Pai amado, com desejo, Senhor, de fazer parte desse reino. Senhor amado, de construir esse império. Sim, Jesus, o Espírito Santo que derramou naquele dia em Atos 2, no dia
do Pentecoste, Ele continue em nosso meio, que Ele possa incendiar o nosso coração, para sermos testemunhas no nosso bairro, na nossa cidade, Senhor amado, no nosso país, oh meu Deus, em todos os lugares onde a gente passar, que sejamos testemunhas, meu Pai, em casa, na rua, no trabalho, no colégio, Senhor, aonde a gente estiver, que sejamos testemunhas, Senhor, e que possamos apressar a vinda de Cristo, apressar a vinda de Cristo, oh meu Deus, ganhando o maior número de almas, ou pelo menos falando de Jesus para elas. Eu vou clamar até que o Senhor venha, eu não vou descansar até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida. Nessa oração final, quero orar pelo meu papito, está fazendo aniversário hoje. Tem mais alguém que fez ou vai fazer nessa semana? Tem aniversário? Tem não? Fez aniversário na outra ou vai fazer nessa?